Nós precisamos pensar que profissionalmente nós precisamos viver com tranquilidade, com realização. A realização não é algo que pode ser deixado de lado, algo que deixa de ter importância. Nós todos queremos nos sentir realizados. Nós todos precisamos buscar uma realização na área profissional e profissionalmente nós temos capacidade, profissionalmente nós temos competências, profissionalmente nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos aspirações e hoje eu quero dar para você 5 passos para que você possa ser uma pessoa que se realiza profissionalmente. O primeiro desses 5 passos é o seguinte: respeite as suas características. Não passe por cima de você, não passe por cima daquilo que você é, não passe de lado daquilo ou por longe daquilo que você tem de melhor, das suas características. Aquilo que você é faz parte daquilo que você vai conseguir realizar, faz parte daquilo que você tem de diferente das outras pessoas. Então, quando você respeita as suas características, quando você é capaz de se conhecer, de saber o que você consegue fazer, como você consegue tirar o melhor de você, tudo isso faz muito mais sentido e você consegue ser muito mais realizado quando você está dentro na sua condição principal, como indivíduo, como aquilo que você tem de melhor. Então, as suas características, quais são as suas características? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre você respeitar as suas características, a gente está querendo dizer o seguinte: existem algumas pessoas que precisam estar no lugar onde você está. Nem todas as pessoas podem querer ou almejar a mesma posição, o mesmo espaço. Por quê? Porque as pessoas têm características diferentes. Ter características diferentes é aquilo que nos capacita a estar numa posição e realizando um certo tipo de trabalho. Quando você olha para o outro, você vai perceber que o outro consegue algumas coisas que você não consegue. E por mais que isso muitas vezes seja um pouco frustrante, porque nós gostaríamos de ser capazes de tudo, gostaríamos de ser igualmente capazes para fazer se queremos isso ou se queremos aquilo, né? Mas existem as pessoas certas, por exemplo, para comandar e também as pessoas certas para serem comandadas. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo e querer fazer tudo do mesmo jeito, tão bem uma coisa quanto a outra. Algumas características minhas vão me capacitar para algo, mas ao mesmo tempo aquilo que me capacita para uma direção também me incapacita para uma outra direção. Né? Perceba uma coisa interessante: se, por exemplo, você foi um empresário ao longo de, digamos, 20 anos, será que você vai ser capaz de, depois de 20 anos como empresário, será que você vai ser capaz de se colocar numa condição em que você vai receber ordens, em que você vai ser orientado, mesmo nas coisas mínimas? Ou será que você vai ser alguém que vai chegar e vai querer fazer escolhas, vai tomar decisões? Veja, essas são suas características. Nem todas as características que nós estamos falando são características que você já nasceu com elas. Algumas delas são características que você foi adquirindo ao longo do tempo, né? Parte disso também envolve a experiência de vida, experiência profissional, a capacidade que você foi adquirindo de saber o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Quando é a hora certa de você ser aquela pessoa que corre na frente, que se oferece, que se apresenta? Quando é a hora certa de você ser aquela pessoa que aguarda, aquela pessoa que espera, aquela pessoa que aguarda ser solicitada a sua ajuda, a sua participação, a sua presença, e assim uma série de coisas. As suas características são importantes, mas são importantes porque você é único, porque você pode ter até mesmo a mesma formação de outras pessoas, você pode ter a mesma idade, você pode ter o mesmo tempo de vida profissional, mas
características que tornam você único, que tornam você especial, que fazem de você uma pessoa que consegue ir aonde outros não conseguem, que consegue estar e consegue se posicionar aonde outros vão ter muito mais dificuldade, ou onde outros vão fazer talvez muito e ainda assim vai estar aquém daquilo que você conseguiria fazer, talvez com muito mais tranquilidade, com muito mais naturalidade. Então, primeiro passo para a sua realização profissional é esse: respeite as suas características. E qual seria então o segundo passo? A segunda coisa, o segundo passo para a sua realização profissional é: acredite que existe espaço para todas as pessoas. Não apenas existe espaço para você, não apenas existe espaço para o outro, existe espaço para todos. Se cada um de nós tem as suas próprias características, então, dentro das nossas características, dentro das nossas competências, apesar das nossas deficiências, existe sim o espaço correto, perfeito para cada um de nós. Imagine que é como se há um espaço e uma peça, que sou eu, e uma outra peça que é você, cada um de nós sendo peças diferentes, com formatos diferentes, com tamanhos diferentes, com texturas diferentes, cada uma dessas peças encaixa no seu lugar perfeito. Mas esta peça, ela não consegue suprir todos os espaços. A outra peça também não vai conseguir fazer a mesma coisa. Então, eu tenho o meu espaço, você tem o seu espaço. Dentro do mercado de trabalho tem também espaço para pessoas com competências iguais, pessoas que se propõem fazer exatamente o mesmo. E existe espaço, existe mercado para todas as pessoas. Então você vai olhar para as suas características e você vai acreditar naquilo que você consegue fazer. Acreditar no espaço que é seu, acreditar num espaço que o outro até mesmo poderia sim cumprir de alguma forma, ou de uma forma parecida com a sua, ou de uma forma um pouco diferente da sua, mas existe espaço para todo mundo. Isso significa que você não precisa roubar o espaço do outro. Isso significa que você não precisa invejar aquilo que o outro está fazendo ou a forma como o outro está conseguindo se colocar. Isso significa que você não precisa querer ser o outro. Também o outro não precisa querer nada disso no seu lugar. Mas nós conseguimos quando nós somos conscientes, quando nós nos conhecemos, quando nós trabalhamos as nossas melhores capacidades, quando nós procuramos minimizar as nossas incompetências também, nós conseguimos sim lugares muito bons. Lugares que são muito valorizados, que podem ser meus, mas também o outro consegue ocupar um espaço também importante, também de valor. Então, não fuja da tal da competência. Não tenha medo da competência. Não seja desleal nessa competição, né? E eu falei agora competência, mas é competição. Não fuja da competição. Aceite a ideia de que você e o outro, vocês podem sim encontrar lugar para cada um de vocês. Existe espaço para todo mundo. O terceiro passo que eu quero compartilhar com você é o seguinte: se capacite. Mas não se capacite apenas naquilo que é técnico. Se capacite não apenas tecnicamente. Veja, se você almeja uma função, se você tem uma capacidade para uma determinada área, você vai desenvolver uma capacidade que é técnica. Mas existem outras tantas capacidades emocionais, de inteligência emocional, de saúde emocional, de equilíbrio emocional, que são muito importantes. Os relacionamentos, por exemplo, muitas vezes são a causa das pessoas não conseguirem se manter numa determinada colocação. Às vezes, tecnicamente, o indivíduo é a pessoa perfeita, mas ela não consegue se relacionar com o outro, ela não consegue conversar, não consegue ouvir, não consegue aguardar, não consegue respeitar. Então, o preparo que nós precisamos ter não é apenas técnico, é um preparo que vai muito além daquilo que é técnico. Veja, além de sermos pessoas que temos que desenvolver um trabalho tecnicamente, nós somos gente.
O outro, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser compreendido, ele precisa desse companheirismo. Algo que se valoriza muito hoje em dia é algo também que muitas vezes você talvez já teve que responder e talvez você respondeu afirmativamente quando alguém perguntou: você consegue trabalhar em equipe? E aí a resposta certa, todos nós conhecemos. Né? É fácil na hora de uma entrevista dizer sim, eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu sei trabalhar em equipe, eu consigo dividir com os outros e muitas vezes isso não é nem um pouco verdadeiro. Por quê? Porque talvez nos faltou aquela preparação que vai além do que é técnico, aquela preparação que exige que nós possamos olhar para o outro, respeitar o outro, entender o outro, saber que o espaço do outro e o trabalho do outro é importante também. Né? São importantes para aquilo que eu vou conseguir fazer. Talvez o meu trabalho é pegar e dar continuidade àquilo que o outro estava fazendo. Mas como que eu vou ser capaz disso se eu sempre vou tentar colocar defeito no trabalho do outro, porque eu tenho inveja ou porque eu tenho medo que ele roube o meu espaço? Como que eu vou conseguir dar continuidade se eu sempre preciso me sobressair, eu preciso me sentir mais importante, eu preciso me sentir mais capaz, mais necessário e uma série de outras coisas? Então, acredite sim, existe espaço para você. Mas pense nos dois lados desta mesma moeda. Dizer que existe espaço para todos significa que existe espaço para mim, mas também existe espaço para o outro. E se eu me preparar não apenas tecnicamente, eu vou conseguir entender que eu consigo conviver com o outro e isso vai fazer muita, mas muita diferença, com toda a certeza. Estou dando para você alguns passos. Não adianta a gente querer correr lá para o 5º passo sem antes trilhar o 1º passo, o 2º passo, o 3º passo. E agora, quero ir com você para o 4º passo. No 4º passo, eu quero dizer para você, seja o melhor. Seja não o melhor que existe, mas seja o melhor que você puder. Seja o melhor de você mesmo. Seja a sua melhor versão. Seja você tudo aquilo que você tem capacidade para ser. Veja, de forma nenhuma nós devemos exigir uns dos outros de acordo como se houvesse um modelo e uma base, todos têm que alcançar aquele mesmo nível. Mas nós sendo pessoas diferentes, tendo capacidades diferentes, cada um de nós consegue ir um pouco mais longe, talvez, do que o outro, e um pouco menos longe do que outros tantos. Mas, quando nós nos conhecemos, quando nós aceitamos as nossas limitações também, nós conseguimos entender o melhor que eu consigo chegar a esse nível. E então eu estou aqui, e eu vou então ser o melhor que eu posso. Então eu vou me doar totalmente, eu vou entregar o melhor de mim, eu vou fazer tudo aquilo que a minha capacidade me permite. Mas ao mesmo tempo também eu vou me capacitar cada vez mais, eu vou me dedicar cada vez mais, vou gastar mais tempo, vou doar mais um pouquinho de mim, e um pouco mais, e um pouco mais, e à medida que o tempo vai passando, vou me sentindo mais tranquilo, vou me sentindo mais seguro de mim mesmo, das minhas condições de desenvolver uma determinada tarefa, ou todas as tarefas que estão ali diante de mim, e à medida que o tempo vai passando, eu consigo perceber que eu consigo ser cada vez melhor. Não melhor para simplesmente competir com alguém, mas melhor para eu conseguir fazer mais, conseguir fazer melhor o meu trabalho, para eu conseguir ser alguém que consegue fazer e também talvez consegue ensinar outros. Para isso, eu preciso ser o melhor que eu posso. Seja você o seu melhor, faça você o seu melhor, dê o melhor de si, e esse passo vai fazer com que você seja cada vez mais útil, vai fazer com que você esteja cada vez mais próximo de ser alguém de quem não se quer abrir mão. É claro que nenhum de nós é insubstituível. Às vezes, até dói quando nós pensamos nisso. Como eu gostaria de ser alguém de quem sempre vão sentir saudade.
Mas nós não vamos estar aqui para sempre, nós não vamos estar em todos os lugares, então nós precisamos acreditar que somos o melhor que podemos pelo tempo que for necessário. E a quinta coisa, o quinto passo para a sua realização profissional é valorize o seu passe. O que isso significa? Muitas vezes nós escutamos de determinadas pessoas mais ou menos o seguinte: a nossa classe ou a nossa categoria está sendo desvalorizada. Por quê? Porque muitas vezes existem alguns elementos dentro daquela classe que não conseguem valorizar o seu trabalho, não conseguem valorizar o seu passe, não conseguem valorizar a sua capacidade, o seu estudo, a sua experiência. E aí, muitas vezes, preocupados com a tal da concorrência, algumas pessoas fazem o quê? Desvalorizam o seu próprio passe. E aí não conseguem perceber que isso acaba fazendo mal para toda a categoria, acaba fazendo mal para os outros. Por quê? Porque se existe alguém que cobra tão pouquinho, por que as pessoas vão querer cobrar ou vão querer exigir um valor ainda maior? Por que alguém vai querer pagar por aquele que cobra mais se existem 2, 3 e cada vez um número maior de pessoas que está cobrando menos e menos? É claro que a gente precisa entender uma série de coisas. Uma delas é o mercado. O mercado é que regula o valor dos serviços, o valor da mão de obra e assim por diante. Precisamos entender também que algumas pessoas, e talvez seja o seu caso, talvez seja o meu caso, alguns de nós têm um diferencial. E esse diferencial, de fato, faz diferença em muitas coisas, inclusive na remuneração. Valorize o seu passe se você é uma dessas pessoas que tem um diferencial. Precisamos entender que existem momentos quando os preços estão subindo, outros momentos quando os preços estão descendo de uma forma genérica, e então nós precisamos sim andar mais ou menos na média e não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu estou falando sobre autovalorização. Valorize quem você é, valorize o trabalho que você faz, valorize a sua expertise, valorize aquilo que você consegue fazer e que talvez o outro não consegue. Valorize aquilo em que você é bom e que talvez o outro, por mais que se esforce, por mais que tente, não consegue chegar no mesmo nível que você está. E aí vem uma coisa bem interessante, que é a seguinte: talvez você ainda não conseguiu chegar naquele nível onde você gostaria de estar. Então, faça o máximo para crescer, para melhorar, para acrescentar as suas capacidades. Todos nós temos algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Nós precisamos cada vez mais trabalhar naquilo que é bom e tentar fazer de tudo para minimizar aquilo que é ruim. Temos defeitos, nós temos incapacidades, temos fragilidades, mas não precisamos e não podemos permitir que isso seja o que determina o patamar do esforço, da entrega, da dedicação. Valorize o seu passe. Quando alguém olhar para você e bater palmas para você, aceite esse elogio. Entenda que aquilo é valorização. Alguém que com certeza está fazendo algum tipo de comparação entre algum outro profissional anterior e você, a pessoa está dizendo: olha, eu reconheço a sua capacidade, reconheço o seu potencial e eu quero valorizar você. Muitas vezes o outro tenta me valorizar e eu não estou pronto para me valorizar. Então, guarde esses 5 passos e olhe para a sua vida profissional como algo que pode sim alcançar realização e seja cada vez mais realizado.